A palavra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenham para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a palavra do Senhor, que nessa noite você e sua família estão convidados a meditarem conosco aqui no Palavra Viva. Pois é, boa noite, sejam bem-vindos ao Palavra Viva e hoje nós estaremos falando sobre esperança, sobre a alegria na esperança, né? É fácil ter alegria quando a gente está esperando. Eis aí um desafio, né? Mas a própria palavra do Senhor nos traz recomendações para que a gente tenha alegria na esperança, né? Em Romanos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, fala: alegrem-se na esperança. E se ele falou alegrem-se na esperança, é porque nossa tendência, enquanto esperamos, talvez não seja de ficar com tanta alegria, Pois né? é. Eu sempre falo que Deus ele tem 3 formas de responder a nossa oração: um sim, um não e um espere. E o esperar de Deus não é fácil, né? E aí onde a gente precisa meditar na palavra e lembrar desse versículo, como você falou: alegre-se na esperança, né? Porque a fé é isso, o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a certeza daquilo que esperamos. Então, quando nós temos fé, nós temos certeza, nós não estamos vendo, nós não estamos sabendo como vai acontecer, mas nós sabemos que vai acontecer. E você trouxe a fé já para andar junto com a esperança, né? Porque na palavra, fé e esperança são 2 palavras, né, que andam juntas. Sim. Mas eu acho legal a gente colocar já aqui na mesa a distinção sobre fé e sobre esperança. Em 1 Coríntios, na primeira carta ao povo de Corinto, né? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que fala sobre, todo mundo conhece, que fala sobre o amor. Aí lá existe um trecho no versículo 13, 1 Coríntios 13, 13, que fala: assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. Então, assim, muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas confundem fé com esperança, mas são distintas. Sim. E eu vejo assim, não sei como você vê, a gente pode colocar isso aqui na mesa, mas eu vejo a fé, como você mencionou exatamente, como uma certeza, algo do presente, que a gente espera não, a gente tem essa firme convicção hoje. A nossa fé é exercida hoje. É o ter por certo no agora. Sim. Já Mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não saiba como vai acontecer. Isso é a fé. Uhum. E a esperança, ela nos reporta ao exercício dessa fé para um tempo futuro. Sim. Né? O que é, segundo o dicionário, segundo, enfim, a tradução, né? O significado da palavra esperança? É ter expectativa, né? E nos conduz ali para um outro momento, para um segundo momento. Então, eu acho sempre legal a gente trazer essa distinção, né? De fé e de esperança. A fé é o nosso exercício no agora. É a firme convicção daquilo que a gente ainda não está vendo, mas que a gente crê como já sendo. E a esperança é esse processo, né? De aguardar. E aí Paulo nos fala: alegrem-se na esperança, porque a esperança adiada, diz Provérbios, adoece o coração. Sim. E não é fácil, Letícia. Falar é fácil, mas viver isso não é fácil. Quando a gente para pensar em pessoas que creram, que esperaram e que tiveram que esperar um bom tempo, não foi fácil, né? Quando a gente para pensar na promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, ele tinha 75 anos quando Deus prometeu um filho. E ele esperou 25 anos para ver isso se cumprir. Quando a gente pensa em Noé, que Deus mandou construir uma arca, Noé passou 100 anos construindo uma arca. E assim, você trouxe 2 exemplos lá do início da Bíblia, né? De homens que foram trabalhados na espera, né? Extremamente trabalhados.
alguns meteram um pé na jaca, né, enquanto esperava, e isso para mostrar o quê? Que eram pessoas como nós. Sim. Porque quando a gente espera por muito tempo, a gente tende a querer dar um Dá jeito, Como Sara. né? Exatamente. Você trouxe aqui a história de Abraão. Para quem não conhece a história de Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão de que daria um filho. Essa promessa veio para Abraão, tá lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Então, se você tiver oportunidade, abra a tua Bíblia e conheça a história de Abraão, que é o pai da fé, né? Só que entre ele receber essa promessa de um filho, que já foi aos 75 anos, a mulher dele também já era idosa, né? Como diz a Bíblia, nem as regras, mas ela tinha. Até isso se operar, decorreram muitos anos. 25 anos. 25 anos. E esse tema esperança, para os dias de hoje, se mostra, eu creio que ainda mais pertinente, porque nós vivemos no mundo digital. Sim. Né? E fomos acometidos, de repente, com uma velocidade muito grande, que muitas vezes não condiz com a velocidade de processos das coisas que Deus tem para nós. Sim, porque quando Deus promete, já está pronto. A bênção que Deus promete para a gente já está pronto. Agora, nós aqui ainda não estamos. Então, por isso que é necessário passar por esse período, essa espera, para que Ele molde as nossas mentes, os nossos corações, para que estejamos prontos para receber a bênção, para que a bênção não vire maldição. Porque tem gente, justamente, que por causa de não saber esperar, por se precipitar, terminou transformando a bênção em maldição. Trouxe problema para a sua vida, como Sara. Deus prometeu um filho. Ela não teve paciência em esperar e ela foi lá e meteu os pés pelas mãos. Botou a Agar para dormir na cama do marido. Deu um filho a ele? Deu, mas isso trouxe consequências para o casamento dela. Né? Então, assim, nós precisamos entender que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então, se Ele prometeu, ele diz que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se foi Deus que prometeu, você pode me prometer uma coisa e voltar atrás. Mas Deus não. Mas Deus não. E o que Deus nos promete, irmãos, está aqui. Pois é. Está na palavra. E essa palavra não cai no chão, porque graças a Deus, Deus não é igual a gente. É. Ele não torna atrás na palavra dele. Eu lembro uma vez que uma pessoa me perguntou assim, Jamile, você fala muito das promessas de Deus, das promessas. Que promessas são essas? Onde é que estão essas promessas? Eu falei, na Bíblia. Eu leio a Bíblia e não entendo. Eu falei, você está com problema de português. Porque, assim, a Bíblia é cheia de promessas. Muitas. Né? Jesus Cristo falou que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Senão eu vou preparar lugar e volto. Né? Ele falou, eis que estou convosco todos os dias. E comecei a comentar com ele sobre algumas promessas, sobre algumas coisas. Eu falei, é baseado nessas promessas que ele fez que a gente tem esperança. Porque a gente sabe que ele que prometeu é fiel para cumprir. Então, é diferente quando Deus faz uma promessa. Né? Você começou falando sobre os planos de Deus. Esse texto é um texto muito usado. Eu bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então, você vê que Deus ele tem planos. Deus ele tem metas para os seus filhos. Ninguém está aqui por acaso, não. Mas, para que esses planos se cumpram, é como eu tenho planos para o meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu tenho planos para ele. Mas muita coisa vai depender das escolhas dele. Das respostas dele. Então, a mesma coisa é Deus. Deus tem planos de paz. Deus tem planos de bênção para as nossas vidas. Amém, salvação, de cura, de libertação, de tudo. Mas de muitas socorro, vezes de providência. as nossas escolhas atrapalham todo o processo. E daí a necessidade, né, Jamile, de convivermos e dedicarmos tempo, né? Porque a gente só vai conhecer essas promessas e só vai entender, muitas vezes, o que está faltando de ajuste nas nossas condutas, nas nossas escolhas, o caminho, né? A palavra é o que? Lâmpada. Sim. Lâmpada para os nossos pés. Para ver se a gente está caminhando em direção a essas promessas ou se a gente está tomando atalho que vai dar para um lugar errado, ou se a gente pegou a rota errada,
né? Aí a importância de dedicarmos mesmo, né, tempo para estar ali com o Senhor, meditando na palavra, ouvindo uma pregação, se alimentando de um louvor, Sim. buscando, porque dessa forma a gente consegue entender quais são os planos que o Senhor tem para nós. E como ele age. Né? É por isso que fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que eu vou lendo, que eu vou ouvindo a palavra, eu vou entendendo, não, se Deus fez isso na vida de Letícia, ele pode fazer na minha. Por isso que é importante testemunhar o que Deus faz nas nossas vidas, porque isso gera a esperança, a expectativa. Não, se Deus foi capaz de fazer isso na vida dela, ele pode fazer na minha. E esse ponto que você trouxe sobre testemunhar, né? Aqui nos reporta a duas considerações. A primeira, a importância da gente estar em comunhão, junto com o povo, junto com uma comunidade com a qual nós encontramos uma afinidade. Porque esse ambiente, o ambiente de comunhão, o ambiente coletivo, fortalece. Porque todos estamos, de alguma forma, passando por alguma luta, enfrentando algum desafio, todos temos causas pelas quais nós temos buscado no Senhor. E muitas vezes, como a gente leu aqui na palavra, né, a esperança adiada, como dizem Provérbios, ela adoece o nosso coração. É ruim esperar. Sim. Né? A mãe que está tentando um filho há muito tempo, a moça que espera se casar e não aparece esse noivo, alguém que tem um projeto profissional, um concurso. Eu falo porque eu vivenciei essa questão do concurso durante a minha carreira, e é difícil esperar. E enquanto a gente espera, eu quase me emociono de lembrar o que a gente passa, né? E enquanto a gente espera, há uma tendência de você enfraquecer mesmo, de você se questionar, será que é verdade? Será que isso é para mim? Será que eu consigo? E aí, quando a gente está num ambiente coletivo, numa igreja, numa comunidade, a gente ouve um testemunho porque Deus está o tempo todo operando milagres, e aquilo aumenta a fé. Sim. E aí, Letícia, a importância de convidarmos Jesus para o nosso barco. Porque quando eu penso naquela passagem que os discípulos estavam com o barco balançando, entrando água no barco, o vento forte, e o que fez a diferença na vida dos discípulos foi justamente Jesus estar no barco. No momento crucial, onde parecia que ia dar tudo errado, Jesus levanta e dá uma ordem aos ventos e à tempestade, e tudo se acalma. Então, é isso que nós precisamos entender. O que dá esperança a gente, a diferença do cristão para o não cristão, e que às vezes eles não entendem, é isso. É que nós sabemos que nós não estamos lutando só. Amém. Nós temos um Deus que está conosco, nós temos um Deus que se levantará a nosso socorro. Ele é nosso advogado quando precisamos de um advogado. Quantas vezes nós estamos numa causa e os recursos já acabaram e o nosso Deus se levanta como nosso advogado, como nosso juiz e julga a nossa causa. Quantas vezes o médico chega para você e diz assim, eu não tenho mais o que fazer, agora só Deus. E aí onde Deus entra para mostrar que Ele é Deus, que Ele é médico dos médicos. Né? E é isso que a gente precisa entender. Jesus Cristo precisa fazer parte das nossas vidas. Jesus é a nossa esperança. Sim. Né? Porque a partir do momento que Ele deu a vida dele por nós, Ele é a nossa esperança na glória. Sim. Né? Ele é o autor, ele passou a ser o autor das nossas histórias. Ele reescreveu uma história que seria de destruição e deu para nós a oportunidade de uma vida em abundância. E uma vida de abundância não tem como ser triste ou ser sem esperança. Né? E nas mãos do Senhor, né? Porque Ele já vê. Por isso que eu tenho acesso livre a Deus e às vezes eu não uso esse acesso. Eu tenho um Deus que já viu o meu amanhã, que já sabe o que vai acontecer, como vai acontecer. E muitas vezes eu não uso desse acesso. Eu não oro, eu não pergunto a Deus. Eu tomo as decisões conforme a minha vontade. Eu resolvo as coisas conforme o meu entendimento. Só que eu não sei do amanhã, eu não sei do instante. E é por isso que temos que orar. Temos que buscar esse Deus que já viu o amanhã, que já sabe como é que vai ser. E que nos ama, que é o melhor de tudo.
né? Quando a gente começa a ler os evangelhos, né? A história de Jesus, e aí quem quiser conhecer sobre quem foi Jesus, o que ele fez, a dimensão do amor dele, nós recomendamos que leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o começo do Novo Testamento. Lá a gente consegue ver a sabedoria de Deus, ver como as pessoas, como ele ia até as pessoas. E ele sempre foi um condutor de esperança. Sim. Eu vou ler aqui um trecho de um milagre, né, de um muito bonito, e como Jesus trata com pessoas que estão sem esperança. É a história da cura da filha de Jairo, que eu acho uma história muito bonita, que está em Lucas, capítulo 8, versículo 40 e, deixa eu ver aqui, 49. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Essa passagem é uma passagem, assim, chocante, né? Que Jesus estava lá no meio de uma multidão, e aí uma mulher toca nele, e aí Jairo, que era um líder da sinagoga, imagina para um líder da sinagoga naquela época se meter no meio de uma confusão de gente que estava seguindo Jesus. E aí, a hora que ele finalmente chega perto de Jesus, vem um e toca no ombro dele e fala: ó, precisa mais não, sua filha já morreu. Onde estava a esperança desse homem? Ele estava com Jesus ali na frente dele, que era a esperança dele. Não, porque esse homem faz milagres. Todo mundo fala que Jesus ressuscita, que Jesus cura, que Jesus liberta. A esperança dele estava ali. Um segundo antes de Jesus falar com ele, vem um, toca no ombro e fala assim: ó, não incomode mais o mestre não, porque a filha dele já morreu. A sua filha já morreu. E aí, o que Jesus vem e fala quando acabaram de dar a notícia terrível para ele? O que Jesus fala? Não tenha medo. E é incrível, né, Jamile, o quanto que a Bíblia escreve: não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Tenha bom ânimo. Né? Tem bom ânimo. É. Porque Deus sabia que a gente teria medo. Sim. Né? E não dá pra gente não ter medo. O próprio Jesus teve medo, né? No Getsemane ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Então, é por isso que ele entende as nossas dores, porque ele viveu tudo isso. E Jesus é tão fantástico, Letícia, que quando ele chegou, que Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias, ele diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá. E aí, você falando que quem crê em mim não viverá, vamos concluir a história da filha de Jairo, né? Que foi outro grande milagre. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas Jesus disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então a Jesus a tomou pela mão e disse em alta voz: menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Então, aí a gente vê, né? Jesus é aquele que traz a esperança quando não há mais esperança. Sim. Jesus é aquele que tem poder para operar milagres. Sim. E um dado importante aqui, imagina, para os pais, a menina estava morta. Mas Jesus estava falando: não tenha medo. Novamente ele fala: para de chorar, pare de ter conduta de quem não acredita, de quem não tem fé. Haja com fé. Tenha fé, pare de chorar. Porque se ficasse ali se lamentando e derramando, era como se não acreditasse. E quantas vezes estamos com situações mortas dentro de casa? Um casamento que está morto, um filho, um relacionamento com filho, uma vida profissional. Um vício. Uma doença. Uma doença. Que já foi, crônico, não tem mais o que fazer, só tem que se conformar, tomar paliativo. Jesus é aquele que entra nas nossas causas e traz vida, traz restauração, traz restituição. E é isso que nós precisamos lembrar.
Jesus Cristo é aquele que tem solução para as nossas causas. Porque ele entrou na casa de Jairo e ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele entrou, ele foi ao túmulo de Lázaro e falou, Lázaro, vem para fora. Mas antes que Jesus entrasse, mandasse Lázaro sair, ele falou o quê? Tira a pedra. E muitas vezes estamos vivendo situações porque não estamos tirando a pedra. Não estamos fazendo aquilo que cabe a nós fazermos. Porque Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Eu sempre falo que Jesus é aquele que, quando ele não nos livra do fogo, ele nos livra no fogo. Por isso que eu tenho esperança nele. Porque eu sei que ele vai agir. Ou me livrando do fogo, ou me livrando no fogo. Ah, eu creio. E isso que você trouxe, esse detalhe, né? Que tire a pedra, né? Há coisas que nós precisamos fazer, mesmo quando temos nossa esperança desafiada, né? E há coisas que Deus vai fazer. Sim. Deus pode fazer, melhor dizendo, né? Se ele vai fazer ou não, a deliberação dele. Mas ele tem poder para isso. Isso que você falou, retire a pedra. É uma ação que ele espera do homem. No caso que da filha da ressurreição da filha de Jairo, que eu acho muito interessante, que você viu que ele falou assim, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai da menina. E por quê? Porque as pessoas que estavam ali eram incrédulas. Sim. E quantas vezes uma pessoa tem um sonho, tem uma promessa do Senhor, tá com um projeto em construção, os outros riem, fala que isso não é para você, quem você pensa que você é, não, isso é uma doença que não tem cura, seu casamento é melhor largar mesmo, porque isso aí não tem mais conserto não, é a natureza de cada um. Esse menino, né? Agora só Jesus. Esse menino agora só Jesus, mas tirando o que Deus espera que a gente faça. Né? Ele ainda fez o pai e a equipe dele, os discípulos, entrarem naquela sala. Porque ali demandaria, assim, o exercício da fé. Né? E o Vale de Ossos Secos nos mostra isso. O Senhor perguntou a Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos sequíssimos reviverem? Ele falou assim, tu sabes. Deus falou com ele, profetiza. Então, existem coisas que eu preciso me levantar. Eu preciso tirar a pedra, eu preciso profetizar. Eu preciso levantar e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Existem coisas e momentos e sonhos que não devem ser compartilhados com pessoas que são incrédulas. Não. Porque veja a situação, estava todo mundo lá chorando, mas a hora que o Jesus entrou, não direcionaram aquele choro, aquele lamento para não, vamos fazer aqui uma corrente de fé, vamos clamar. Não, foram rir. Riram do próprio Jesus. Foram rir. Então, assim, aí a necessidade, né? A gente está falando como a gente mantém a esperança durante um tempo de espera. Aqui há uma sabedoria, sabendo com quem nós compartilhamos os sonhos e os projetos os quais Deus tem confiado ao nosso coração. E até o tempo, né, Letícia? Exato. Porque tem hora que há tempo de falar e há tempo de se calar. Tem coisas que Deus revelou para você. Tem coisas que Deus vai fazer para você. E às vezes a gente quer, além de compartilhar, ainda trazer pessoas para perto. A bênção de Deus era para Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão foi e levou Ló. Enquanto ele não largou Ló, a bênção de Deus ele não prosperou. Então tem coisas que Deus revelou para mim. Tem coisas que Deus vai fazer na minha vida. Então eu tenho que ter esse cuidado. Como você falou, nem tudo eu posso compartilhar. Ou em qualquer momento. Tem coisas que eu preciso trazer no secreto, eu e Deus. E não somos nós que estamos dizendo isso. É a própria experiência do Jesus. E aqui a gente está lendo e meditando na palavra. Jesus falou, não, daqui para cá é só esses aqui que vão entrar comigo. Jesus já deu esse exemplo, já deixou registrado na palavra dele, justamente porque o Senhor conhece os corações dos homens, né? Sabe como é o coração? A incredulidade, a inveja, né? E o próprio diabo, ele trabalha em cima daquilo que a gente fala. Ele não sabe o que você pensa. Ele trabalha baseado naquilo que você fala. Então, baseado naquilo que você fala, ele vai trabalhar contra aquilo. Então, tem situações que você precisa se manter calado, você e Deus. Para que você não seja bombardeado até na mente. Porque muitas vezes ele vem com lanças sobre a nossa mente, para nos desencorajar, para nos colocar medo.
Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Exato. E aí onde ele entra, e a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. E o medo é uma arma que Satanás tem usado para paralisar muita gente. Entendeu? Não é para mim, como você falou, não é para mim, eu não vou conseguir, será? E nessa questão do medo, você vai ficando bloqueada, você não vai fazendo, você não avança, você não consegue o que Deus tem para a sua vida. Eu ouvi uma vez um pastor falando que Deus, ele é que nem um pai. Um pai não vai pegar uma criança e vai levar numa loja de brinquedos se ele não estiver disposto a dar um brinquedo àquele filho. A mesma coisa é Deus. Se Deus colocou sonhos no seu coração, se Deus colocou vontades, metas, é porque ele quer lhe dar. Mas muitas vezes você precisa arregaçar as mangas e fazer aquilo que você precisa fazer. Como você falou do concurso. Você só passou no concurso porque um dia você se inscreveu. Porque você acreditou que você podia. Você foi lá e se inscreveu e estudou. A parte de Deus é lhe fazer lembrar o que você estudou. E eu vou contar um testemunho. É um testemunho. Esse concurso eu falo que é um testemunho para a honra e glória de Deus mesmo. Quando eu comecei, quando eu estava estudando para concurso, neste que eu fui aprovada, né, no último, que foi esse que é o de promotora de justiça aqui na Bahia, eu estava passando uma fase muito difícil da minha vida. Eu tinha recém rompido um noivado, então todo um projeto, um sonho de vida havia sido desconstruído e tudo que sobrou para mim era o concurso. E eu não estava conseguindo ser aprovada nem na primeira fase, Jamile. Vá vendo. E aí existe uma pressão sobre quem estuda para concurso, uma pressão muito grande, porque é caro, porque é cansativo. Estudar o tempo todo o tempo que você tem livre, você está estudando. E aí você vai, faz uma prova, tantos milhares de candidatos. E foi uma época muito difícil, assim, para mim. Eu me lembro, e aqui eu compartilho do profundo do meu coração, que houve momentos que eu estava tão triste, mas tão triste, que para meus pais não perceberem que eu estava triste, eu ficava sentada à noite, assim, na frente do livro, do caderno, como se eu estivesse estudando. Mas, na verdade, eu não estava estudando nada, eu só estava assim. Porque eu não conseguia, eu não tinha ainda assimilado aquela desconstrução que havia acontecido na minha vida. E, de repente, aí um dia, orando ao Senhor, eu não estava conseguindo passar em nenhuma fase da prova. Eu queria muito uma determinada carreira, eu queria ser defensora pública. Vai vendo, virei a promotora de justiça, para ver o que é que Deus tem para nós e o que é que a gente quer, a diferença. Só que eu não passava nem na primeira fase, Jamile. E aí, certa feita, eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, eu me rendo. O que o Senhor tiver para mim, qual for a sua missão para me usar como instrumento para a tua justiça, eu estou aqui. E aí, comecei a me inscrever para concurso do Ministério Público. E isso é um testemunho tão forte que eu ainda tenho esse caderno. Na aula de Ministério Público, eu nem ia. Minha página tá eu tenho esse caderno em casa. Quando eu for à casa da minha mãe, eu vou trazer. A página tá lá. Eu tenho essa visão, tá lá. Ministério Público tem um balãozinho, assim, que eu sempre fui muito detalhista. A página está toda em branco. Aí fiz uma inscrição para um Ministério Público de um estado, passei na primeira fase. Aí Deus começou a me animar, mas eu tive que dar... Foi avivar a esperança, mas eu tive que dar aquele passo de fé e ir contra a minha própria carne. Porque eu estava triste, eu estava debilitada, estava desesperançada. Todo mundo, olha, Jamile, o quanto eu ouvi. Não, você só está perdendo o seu tempo, você só está gastando dinheiro, isso não é para você. Quantas palavras ruins eu recebi, Jamile. Eu não sei nem te dizer, Jamile. E de pessoas próximas, às vezes. Pessoas próximas. Olha, foi uma grande luta. Até que chegou esse concurso da Bahia. Aí passei em um outro estado e comecei a fazer segunda fase. E aí Deus foi colocando um amor por mim, um entendimento sobre as funções do Ministério Público, a tutela coletiva. Uma coisa tão bonita que eu falei, nossa, olha como Deus conhece mais a gente do que a gente. Eu nem sabia. Você nunca se interessou. Eu nunca fiz estágio no Ministério Público. Eu nunca estudei o Ministério Público. E Deus mostrou aquilo de uma forma tão bonita. Eu falei, gente, é tudo isso aqui que eu queria ser mesmo. E aí Deus foi movendo. Aí fui para uma fase, foi no Ministério Público de Goiás, estava numa segunda fase lá. Peguei dengue.
E eu, pensa, com esse peso que eu tô hoje, tire aí uns, sei lá, quase uns 20 quilos. Eu era bem magrinha. E aí... Hoje você já é magra. Imagina 20 quilos a menos. Só um ossinho, assim. Dava um vento, parecia que ia cair. E aí, peguei dengue. Nossa, eu não quero nem lembrar. E na sequência, porque tava com imunidade baixa, né? Concurseiro, assim, se vira do jeito que dá. Eu me lembro de uma noite num hotel daqueles perto de beira de rodoviária, que era mais barato. Eu olhava pra janela e falava assim, Deus, será que é isso mesmo, Deus, que o Senhor tem pra mim? Olha onde eu tô. Eu tô sozinha aqui nesse lugar, eu não conheço ninguém. Sabe, assim, aquele aperto no coração. Enfim, aí... Peguei dengue. Na sequência, minha imunidade ficou muito ruim. Peguei uma faringite de chegar a cuspir sangue. Fiquei internada. E deu bem na época, nas vésperas da prova aqui da Bahia. Aí, eu estava internada. Quando deu quase meia-noite, meu voo era 3 da manhã. Quando deu meia-noite, eu mandei chamar o médico. Eu falei assim, olha, eu preciso sair. Ele, não, você não tem condição nenhuma de sair, você está internada. Eu falei, não, eu tenho uma prova de concurso, eu tenho um voo 3 horas da manhã, porque eu era de outro estado, né? E eu preciso pegar esse avião. Ele falou, menina, você não vai, você vai ter outra oportunidade na sua vida. Falou assim para mim. Olha, naquela hora, Deus me deu uma convicção tão grande. E aí, a gente se lembra que nós temos que ser guerreiros. Eu falei, pode me desinternar. Ele falou, tá bom, você vai assinar, então, um documento. Aí, ele falou, pra onde você tá indo? Eu falei, pra Bahia. Você sabe, né? Seu plano não cobre lá, você não conhece. Ele tentou falar 1000 argumentos. Eu falei, pode me dar o papel, eu vou assinar. Assinei. Ele falou, olha, eu vou te dar uma benzetacil. Ele ainda falou assim, pra te ajudar. Ele falou assim... Nossa, não quero nem lembrar daquela injeção terrível. Aí tomei essa injeção. Jamília, eu me lembro que eu fui pra minha casa queimando de febre que eu tava. Eu abri uma mala, assim, eu jogava uma roupa, uma lei. Cheio de esperança. Não, assim, eu não, tava... tô brincando, cheio de esperança. Eu tava indo pela fé ali. Não, cheio de esperança. Eu me lembro arrumando essa mala, Jamília. Eu joguei uma sapatilha. Assim, e quando é uma véspera de uma prova dessa de segunda fase, é uma super organização, que você tem que levar leis, você tem que deixar tudo muito arrumado, ver se todas as leis foram impressas, porque cada estado tem uma legislação. Eu não tive nada disso. Indo pro final. Fui ruim, passando mal, queimando de febre. Aí cheguei lá em Salvador, na época, né? Queimando de febre. Fiquei num lugar muito, assim, ruim. E, assim, era um outro ambiente, né? Eu lembro que eu não conseguia nem comer, cuspindo sangue e tal. Fui pra prova. No primeiro dia da prova, eu tomei tanto analgésico para baixar minha febre, que quando eu comecei a fazer a prova, Jamile, me deu uma ruinzeira, assim, uma ruinzeira tão grande. Eu sempre carreguei minha Bíblia. E há testemunhas, porque eu tenho a amiga que estava atrás, passou também no mesmo concurso, e ela se lembra disso. Josi, um beijo para você, Josi. E aí a minha pressão caiu. Eu falei, gente, se eu levantar, eu vou desmaiar. Se eu desmaiar, eles não vão deixar eu voltar. Jamília, eu peguei, pus minha prova no cantinho assim, peguei minha caneta. Parecia que tinha, assim, uns 100 metros entre minha mão e a caneta. Eu estava totalmente fraca, nem sei que pressão que eu tinha ali. Encostei minha prova. E nessas provas de segunda fase, que é a prova de escrever, você tem que fazer, tipo, uma petição, responder perguntas. O tempo é muito curto. Cada segundo ali importa. A gente não vai nem no banheiro, pra você ter ideia. De tanta rapidez que você tem que fazer as coisas. Eu fiquei 1h10 de relógio marcado, sem escrever uma letra naquela prova. Eu só me lembro que eu sempre carreguei minha Bíblia foi junto comigo. Eu só me lembro que eu ficava falando o Salmo 23 para Deus. Falava, Senhor, tua palavra diz que ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque o Senhor estará comigo. Ia recitando todos os salmos, e aí a importância da gente conhecer e gravar a palavra, porque nessas horas a gente declara ela, a gente ora ela e ela opera poder na vida da gente. Amém. Jamile, deu 1h10 de relógio, é como se o meu espírito tivesse recobrado, e eu comecei a escrever, escrevi. Entregava a prova no último segundo, mas escrevi tudo. Aí voltei pro hotel à noite. Quando você chega no hotel, depois de ficar 1h10 sem escrever nada, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô fazendo tudo de errado, né? Você fala assim, não, isso eu acho que eu tô querendo fazer as coisas que eu acho que são para mim. Eu tô forçando. Eu tô forçando.
Porque não é possível, eu gastei um dinheirão, porque da onde eu venho pra cá, era tão cara a passagem aérea que ficou mais barato eu ficar uma semana num hotel, que eram 2 finais de semana de prova, do que eu pegar um avião, voltar pra minha terra. Aí, sabe assim, eu chorando sozinha, né? Comecei a chorar, falei, não acredito, eu já perdi 1 hora de prova. Eu vou ter que ficar uma semana nesse lugar que eu não conheço ninguém, uma terra totalmente estranha pra mim, as comidas são todas diferentes, tava toda perdida. Eu lembro que eu ia lá nos bares que tinham lá perto da onde eu fiquei hospedada, eram umas comidas tipo chin-chin de bofe. Era, sei Você lá, já era vegana? Não era, eu não comia. Mas eram uns trem, eu falei, que é isso, assim, né? Eu olhando, assim. Eu não comia algumas carnes, mas mesmo assim eu olhava, gente, que é isso aqui? Chin-chin de bofe, os nomes... Eu lembro desse chin-chin de bofe escrito num quadro daqueles... Marcou na minha cabeça. Aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Oh, Deus, eu só tô gastando dinheiro. Enfim, mas fiquei firme. Fui no outro dia, dei o meu melhor, mesmo ruim, com febre. Aí Deus vai preparando. Aí eu conheci uma outra concurseira que era de um outro estado. Aí a gente dividiu o quarto, já ficou mais barato. Passamos a semana juntas. Veio outro fim de semana, fizemos as provas. Só que você sai com aquela sensação de derrota. Porque você não estava no seu melhor. Eu não me preparei especialmente para essa prova. Vim do jeito que deu. Resumo da ópera. Passou mais ou menos, sei lá, um mês, um pouco mais de um mês, saiu o resultado da prova. Eu já nem esperava, porque eu nem tinha esperança nessa prova, ó, pra você ver, né? E aí eu tava já me preparando para um outro concurso, estudando com foco no outro, porque eu imaginava que as minhas forças não poderiam operar ali naquela circunstância. Aí é onde você entra, né? Quando Jesus está no barco, né? A situação muda. As suas forças não poderiam operar. As minhas forças não poderiam mas operar. a de Deus pôde. Para a honra e glória do Senhor Jesus, todos que me conhecem, eu conto esse mesmo testemunho. A minha nota na segunda fase foi a segunda maior nota no geral de todos os candidatos. Glória a Deus. Eu não tinha condição nenhuma. Mas é aí que ele faz, para mostrar que é ele, Letícia. É por isso que eu falo que Jesus tem que estar no barco. Eu tenho pena dessas pessoas que não convidam Jesus para o seu barco, para sua casa. Ele muda. Porque ele muda a situação. Muda. E é o que faz toda a diferença. Se você está em casa, se o seu casamento está destruído, se sua família, sua vida financeira, sua vida espiritual, eu não sei. Eu não sei se suas esperanças acabaram, mas convida Jesus. Convida Jesus, porque ele vai entrar e ele vai mudar a sua história. Ele vai trazer esperança, ele vai trazer alegria. Mesmo. E a Bíblia fala que a paz de Deus excede o entendimento. Porque é aquela situação onde você, às vezes, está tudo dando errado, mas você crê, não, eu não estou só. Imagina aí, você não estava conseguindo escrever na prova, mas você estava recitando o versículo. Quem vê de fora pensa, minha doida. Só de estar pensando nas leis. Mas a gente pensa que ela é doida dela códigos, ficar assim, né? Nas coisas lá das leis, não. Está pensando em versículo, em salmos. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. A paz que Jesus nos dá é a paz que excede o entendimento. Não é aquela paz quando, tá tudo bem, tá tudo calmo, não. A paz que Jesus nos dá em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio às dores. A falta de dinheiro, não tenho dinheiro para pagar aquilo, mas eu tenho paz, porque eu sei que Deus vai prover. Eu não estou com saúde, eu não estou aguentando, mas eu sei que Deus vai se levantar e vai me ajudar. Então, esse é o Jesus que a gente serve. É nesse Jesus que a gente tem esperança. Ele não frustra as nossas esperanças, sobretudo porque ele é justo, Jamile, porque ele soube o quanto eu estudei, o quanto eu me esforcei para estudar, o quanto aquilo ali, o quanto está ali em pé, numa terra estrangeira, totalmente distante, com dinheirinho contado. Ele sabia o que eu estava ali fazendo, né? E aí ele vem e entra e honra. Por isso que você falou assim, né? Eu tenho que pagar essa conta, eu tenho esse compromisso, mas eu não sei de onde eu vou tirar. Confia em Deus, trabalhe, porque Deus é fiel, vai atrás. Isso, tira a pedra. Entrega o currículo, busca uma estratégia, faz um negócio diferente, arruma um dinheiro, porque Deus entra e provê. Agora, ficar sentado em casa também, não, isso não é com Jesus, não, porque Deus não é injusto. Não.
né? Mas ele opera quando as nossas forças, quando chega ali, aquele é o teu limite, dali você não passa, ele opera. E é tão maravilhoso que nessa minha sala de prova, havia um candidato que estava nessa sala que ele tinha tirado uma das melhores notas na primeira fase. Essa que eu estou contando, o relato foi na segunda fase. São 4 fases o concurso. Ele tinha tirado uma das notas maiores na primeira fase e ele não passou, Jamile. Eu me lembro desse rapaz ajoelhado na sala, porque ele tinha feito a prova a lápis e você é obrigado a fazer a caneta. E ele não teve tempo de passar a caneta. Ou seja, aquele que objetivamente era o melhor candidato, que estava com a nota lá no alto, não foi. Mas aquela que passou na primeira fase, na nota de corte, porque na primeira fase eu entrei por baixo, eu estava lá digamos assim, na expressão, na rebarba, entendeu? Deus pegou, ó, jogou lá para cima. Mas Deus faz assim, para mostrar que é Ele, é por causa dele. É para a glória dele, Letícia. E aí onde eu vou e volto, você tinha planos para a Defensoria Pública, mas Deus lhe queria no Ministério Público. E eu sou muito feliz. E eu agradeço a Deus todo dia, porque não existia carreira na qual eu me sentiria mais realizada. Sim. Porque eu amo o que eu faço, eu amo a minha missão. Acho que eu amo até demais. E aí onde você lembra da questão da oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente precisa entender que às vezes também a gente está dando cabeçada porque a gente está querendo fazer a nossa. E é como eu falei, ele tem planos. Não quer dizer que aqueles planos vão acontecer por causa dos meus. Vai depender das minhas escolhas. Então, por isso que a gente precisa perguntar, Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Onde é que o Senhor quer que eu esteja? O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque o meu plano é esse, a minha vontade é essa, mas a tua é qual? Entendeu? E os deles são sempre muito melhores, né? A palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não poderia ser mais feliz do que eu sou hoje, Jamile. Assim, depois do que eu vejo o que o Senhor transformou e restaurou na minha vida, toda honra e glória sejam sempre dadas a Ele, porque não há nada, não há ruína nenhuma na nossa vida que Ele não tenha o poder para restaurar. E Ele não precisa de nada do que a gente já perdeu. Ele não precisa de nada, a gente não precisa se apegar com nada, porque o nosso Deus é um Deus que faz tudo novo, que cria coisas novas. Ele é o Deus criador. Sim, e aí você entende por que você não passou em outros concursos, porque Deus queria você no Ministério Público e aqui na Bahia. É. E eu sou, graças a Deus, estou muito feliz, bem obrigada. Amém, glória a Deus. Então, às vezes, a nossa esperança está sendo frustrada por causa disso, porque estamos querendo fazer a nossa vontade, do nosso jeito, na nossa hora, e nós precisamos perguntar a Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça isso aqui? Onde é que o Senhor quer que eu esteja? E aí, quando a gente pede, quando a gente se humilha diante de Deus, Ele nos dá a direção, Ele abre portas, Ele resolve todas as nossas questões. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que nos ouve, não perca a esperança. Alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança como um sinal da tua confiança no Senhor. Haverá, sim, momentos em que a gente fica abatido, questiona, mas esteja ali, colado com Deus, colado na palavra. Senhor, eu vou me alegrar na esperança, porque a tua palavra é fiel, porque o Senhor é um Deus fiel. E o Senhor disse que os teus planos são de bem para mim, não são de mal. E eu gostaria de concluir essa nossa reflexão de hoje sobre alegria na esperança com um versículo que está na carta aos Colossenses, que é muito bonito, em que Paulo nos traz um segredo, que diz assim: e o segredo é este. Ó, a Bíblia tem segredos revelados. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Amém. Amém. É o que faz toda a diferença. Cristo em nós, a esperança da glória. Bom, nós encerramos aqui então essa nossa reflexão sobre alegria na esperança, sobre não desanimarmos, sobre exercermos a fé. E nós queremos orar por você, que talvez, como eu um dia, passei por momentos em que a minha esperança ficou totalmente adiada, minha esperança foi adiada, meu coração se adoeceu, mas o Senhor restaurou e fez novo, e Ele é o mesmo Deus que morreu por mim, que morreu por você. Amém. Você ora, Jamile? Oros. Amém.
Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por sabermos que temos o Senhor Jesus Amém, Cristo Senhor. conosco e que Ele é aquele que vai na nossa frente, é aquele que resolve as nossas causas, Senhor Deus, é aquele que nos dá direção, é aquele que nos salva, é aquele que nos cura, é aquele que nos alegra, é aquele que nos purifica, nos santifica. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem restaurado a nossa alegria, a nossa esperança no Senhor, Pai amado, porque como Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria não pode estar em trabalho, em marido, em filho, em saúde. A nossa alegria precisa estar no Senhor. Porque o Senhor, meu Deus amado, é aquele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E é por isso que nós estamos aqui te louvando, Deus, porque o Senhor tem sido aquele que tem nos guardado, aquele que tem nos livrado, é aquele que tem nos fortalecido, nos erguido e glorificado o teu nome nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer compartilhar esse momento, essas reflexões, nossas histórias com você. Se você tiver alguma sugestão, quiser compartilhar conosco algum desafio que você passa na sua vida, mande mensagem pra gente. Estamos aqui, queremos orar por você também. E encerramos agradecendo também aqueles que têm investido nessa missão de proclamar o Evangelho, de levar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos vocês, cujo nome apareceu aqui no cantinho, por investirem e tornarem possível que esse projeto de missão, de proclamação do nome de Jesus possa se tornar real. Até a próxima. Até, Deus abençoe.